Meu Deus, Oi! eu vi na Monique. Tudo bom, amiga? Tudo bem, amiga? Paz, boa noite a você e a todos que estão participando. Que bom estar Seja aqui. bem-vinda. Obrigada. Muito bom estar aqui, participando hoje Amém. dessa noite com você. Especial. Com certeza. Ai, Gente, que a minha bom. voz está dando eco para vocês? Estão conseguindo ouvir bem? Vocês me ouvem bem? Você está me ouvindo, Monique? Tá tudo bem aqui, tô ouvindo direitinho. Esté Bonifácio está aí. Que bênção, rapaz. Oi, tia Esté! Pri Linda! é Priscila! minha amiga, minha irmã. Glória a Deus. Muito bom ver esse povo de Deus aqui hoje, né? Esse assunto Com tão certeza. A importante. paz, Eliane. A paz. O pessoal está chegando. E bom, A paz do Senhor, Jéssica. Jéssica, paz. A voz da Monique tá baixa, deixa eu aumentar aqui meu microfone. Pronto, aumentei. Agora tá mais alto. Renata, Eu paz estou do te ouvindo Senhor. bem. Meu microfone tá cá em cima no pescoço, ó. Não tem nem como tá baixo, tá pertinho. A minha voz, para mim, que está com eco, mas o pessoal está ouvindo aqui. Pra mim tá normal. Então, tia Monique é uma amiga do Ministério para a Vida, né, amiga dos cursos. Verdade. Nós nos conhecemos na PEC, Verdade. na melhor turma que nós já tivemos, né? Sem dúvida. Melhor das melhores. Saudade. Com certeza. Muito bom. E essa turma nos rendeu amigos. Quem ouviu o Amamos no final de semana da tia Tânia, né? Nós falamos um pouquinho sobre o Esquadrão, né? E a Monique é essa amiga que veio da PEC para a vida, e eu louvo a Deus pela vida dela, a vida do Leandro, a vida do Gustavo, do Giovanni. Obrigada. E hoje nós somos mais do que a companheira de ministério, né? Verdade. Nós somos irmãs mesmo em Cristo. Irmãs mesmo, irmãs. Muito bom. Eu vou deixar você se apresentar, amiga. A Priscila falou que tá dando eco no seu, mas que tá dando para ouvir. Mas só ela que falou. Eu já baixei o microfone, mas eu não sei o que é. Você não tá usando fone não, né? Não, mas posso pegar. Vai se apresentando que eu vou procurar o fone aqui. Tá bom. Oi, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a tia Monique Bonioli. Eu sou evangelista e ministra de crianças. Sou do Rio de Janeiro, faço parte da Assembleia de Deus, Ministério em Caraí. Lidero o Ministério Infantil da minha igreja, para a glória de Deus. Tem sido uma bênção, o Ministério com crianças. Já estou nesse ministério, vai fazer 8 anos. E é uma alegria poder servir ao Senhor no Ministério com crianças. É assim, algo que me dá alegria de verdade, porque eu amo servir ao Senhor. E servir com as crianças é maravilhoso, porque eu amo as crianças. Então, para mim, é algo assim, é um presente de Deus, né? É uma honra, é um privilégio que Deus me deu. E é isso, estou muito feliz em estar aqui hoje, Shadana, com você. Obrigada. Com certeza. Convite. Tia Tânia entrou aí. Eu tenho certeza que vai ser uma noite abençoada. Ainda não achei o fone aqui, então a gente vai pedir ao vivo, porque o Zé está aí me assistindo.
E a gente, quem não sabe, Zé é meu esposo. Gente, então, ó, feedback, esposo, dê o fone aí pra mim. Aqui, já tá aqui. Ó, viu? É rápido. Não tem aquele quem sabe faz ao vivo, então é aí ao vivo. Ele lá e eu aqui. Pra mim tá normal. Mas vamos lá. Bota aí pra ver se melhora pro pessoal. Olha, a Fabiola de Manaus tá ligada aqui na gente. Glória a Deus. Tânia também falou que tá melhorou? bom. Pra mim tá normal. Tem que ver com o pessoal. Dá um Gente, Deus colocou no meu coração e de nós estarmos aqui nessas lives. Deus sabe o quanto é um desafio na minha vida, assim como a Monique também sabe. O desafio que é estar assim ao vivo. Mas hoje é a nossa terceira live e eu tenho certeza que vai ser tão quanto abençoada pelas outras duas, com o pastor Marlon, com o pastor Ale, que é nosso amigo. Então, nosso tema hoje é o que nós estamos ensinando às crianças, né? E nós temos vivido um mundo tão difícil, estamos num momento mais difícil ainda, mas nós temos que pensar o que as nossas crianças estão aprendendo através de nós, enquanto evangelistas e líderes de criança, professores, enquanto pais. E é sobre isso que nós vamos bater um papo hoje, né, Ana? Um papo muito bom e necessário, né? E que espero que Deus nos use nessa live, de modo que venha impactar os nossos irmãos e trazer, né, maior entendimento, compreensão da importância da palavra de Deus no ministério com as crianças. Verdade. Tia Monique, eu vou deixar o pessoal falando aí, né, o chat. Tá. Se alguém tiver alguma dúvida, fala, depois eu estou aqui olhando, depois a gente responde. Além de ministra de criança, evangelista, que tanto eu quanto a Monique somos, nós somos mães, né? E a gente vai falar daquilo que a gente entende no dia a dia, nós vivemos no dia a dia. Verdade. E nada melhor do que falar do que a gente vive. Com certeza. Então vamos lá. Vamos lá. Bem, para iniciar, né, sobre esse tema, eu queria trazer para vocês o seguinte: todo ministério, ele deve ser baseado, né, completamente na exposição da palavra de Deus. Então, o nosso ministério, sendo um ministério com as crianças, ele deve ter como base a palavra de Deus. Não somente a nossa experiência, os nossos achismos, né? O nosso ponto de vista em relação às coisas, enfim, nada disso. Isso você pode usar, né, como um complemento quando for necessário. Mas a base do nosso ministério é a palavra de Deus. Não existe outra base, não existe outro livro, não existe mais nada. Você pode ter 30 livros, 40 livros, uma estante cheia de livros. Mas o livro mais importante para você usar no seu ministério é a palavra de Deus. Então, é a exposição da palavra de Deus. É a pregação da palavra de Deus. Não é somente ler a palavra de Deus. É ler, é estudar para que você possa, então, passar às crianças aquilo que Deus deseja que você passe para elas. Então, o ministério com crianças que não tem como base a palavra de Deus, ele vai ser um ministério que não vai dar frutos. Porque os frutos vêm quando você usa a palavra de Deus como fundamento, como firmamento ali do seu ministério, como a base. Eu costumo perceber, né, e ouvir também muitas pessoas falando que as crianças, conforme elas vão chegando na idade de juniores, que agora não é mais quando chega na adolescente, não, está descendo, né? Então, quando chega no juniores, adolescente, começa a sair da igreja. Por que será? Né? Porque é a pergunta da live, né? O que nós estamos ensinando às nossas crianças, né?
O que as crianças estão aprendendo na igreja? Muitas igrejas não estão ensinando a palavra de Deus, não estão fazendo uma exposição da palavra de Deus para as crianças. E quando eu falo exposição, não é só você contar historinhas, né, como muitos fazem, ficar passando vídeos de desenho bíblico. Não, é você expor, é você pegar a palavra de Deus e abrir para a criança, né, e ler e explicar, fazer com que ela entenda, aplicar na vida dela verdades que farão diferença na vida daquela criança. Principalmente trazer a essas crianças, né, as verdades do Evangelho, as verdades que estão na palavra de Deus. Porque essa palavra aqui, que é a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar, irmão. Tem pessoas que se convertem, né, que creem em Jesus e recebem Jesus como Salvador apenas lendo a Bíblia. Não precisa que ninguém fale, para nós entendermos o quanto a palavra é poderosa. Então, eu queria ler com vocês agora Marcos 10, o versículo 13 e 14. Uma passagem muito conhecida, é a passagem que Jesus abençoa as crianças. Então, nós vamos ler aqui Marcos 10, versículo 13 e 14. Diz assim: E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignado. Jesus não estava calmo, Jesus não estava ali feliz, ele estava indignado. Então Jesus, indignado, disse aos seus discípulos: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E diante dessa colocação inicial que eu fiz aqui, desse versículo, eu te pergunto: o que você está fazendo, você que está assistindo essa live, o que você está fazendo para que as crianças se aproximem de Jesus? Deixa essa reflexão para você. Porque as crianças vão se aproximar de Jesus através da exposição da palavra de Deus no teu ministério. As crianças vão se aproximar de Jesus através também do seu exemplo de vida. Então, o ministério com crianças, quando não é exposto para elas a palavra de Deus, não é pregado o Evangelho, essas crianças elas estão sendo impedidas de se aproximar de Jesus. E nós somos discípulos do Mestre. Então, é como se Jesus não as impeçais, porque dos tais é o reino do céu. O que eu e você estamos fazendo para não impedir, né, que essas crianças se aproximem de Jesus, até mesmo nesse tempo de reclusão? Verdade. Porque muitas igrejas estão tão preocupadas, né, em fazer o culto dos adultos, em conseguir inscrições no YouTube para poder transmitir o culto e tudo mais. Mas e as crianças? Porque as igrejas vão voltar a abrir as portas, né, agora, ou aos poucos, mas as crianças não vão voltar agora. Ou melhor, em algumas regiões do Brasil, aqui no Rio, por exemplo, ainda não pode, né? Então a gente até pode, mas com muita restrição. Algumas igrejas estão optando por não receber as crianças ainda, nem os idosos. Mas o que você está fazendo nesse tempo de reclusão para alcançar essas crianças? Para ensinar essas crianças, alimentar essas crianças com o principal alimento, que é a palavra de Deus? O que está sendo feito, irmão? Ou será que você não está fazendo nada, ou você simplesmente está mandando pequenos textos, reflexões para elas, e muitas das vezes nem versículo tem, não tem nada? Ou elas estão assim abandonadas, não está sendo feito nada? Claro que devemos entender as nossas limitações, né? As dificuldades em se aproximar das crianças. Tem crianças que não têm internet, tem crianças que não conseguem, né, usar o aparelho dos pais para ter acesso. Mas será que a gente não tem nada mesmo que a gente possa fazer? Será que não tem nem como a gente entregar, né, na casa delas algo que elas possam ter durante 1 mês, 2 meses, 3 meses? Esse alimento aqui? Se você entregar uma Bíblia, você está alimentando. Entregar e orientar como deve ser feito. Então, eu percebo que não só agora nesse tempo de reclusão, Dani, mas antes,
durante um bom tempo, a palavra de Deus não estava sendo exposta no ministério com as crianças. O que é feito geralmente, né? De modo assim, abrangente. O que é feito? As pessoas, elas contam histórias, pedem para a criança desenhar a história, ou então passa um filme, passa um vídeo, canta qualquer música. Muitas das vezes nem oração tem, ou então tem uma oração, mas não há o ensino da palavra de Deus. E nós temos dois meios, né, de ensinar a palavra às crianças: através da escola bíblica dominical e através do momento que a criança está na sala, que é o momento do culto infantil. Algumas igrejas, muitas igrejas não fazem culto infantil. Inclusive eu dei um curso no grupo do Facebook sobre culto infantil, ensinando como se faz o culto infantil. Foi uma bênção, ouvi muitos testemunhos, muitos frutos, né, vindos desse curso. Por quê? Porque muitas igrejas não fazem culto infantil, né? Não fazem por vários motivos, várias razões, mas é no culto infantil que a criança também tem acesso à palavra de Deus, à verdade, né, do Evangelho. Ela ouve ali sobre quem é Deus, sobre a necessidade dela de salvação, porque ela é pecadora. Ela ouve ali, né, sobre a pessoa do Senhor Jesus, as maravilhas que Jesus fez, a morte de Jesus na cruz. Ela ouve a ressurreição de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, e ela ouve que Jesus vai voltar para buscar a tua igreja, e ela faz parte dessa igreja, amém? Ela faz parte do corpo de Cristo. Ela faz parte. Muitas vezes, igual você está falando do culto infantil, não é nem que não aconteça. Às vezes acontece uma vez no ano, 2 vezes, como festividade. Mas aquele periódico que era que deveria, né, acontecer semanalmente, igual acontece com os adultos, não existe. Não tem. E quando tem, é mais um entretenimento, né? Não é ali o momento da palavra. Estão preocupados com a pipoca, com o pula-pula, né? Com os brinquedos, estão preocupados com outras coisas, porque é um evento, né? Assim, diferente. É um evento que acontece pouquíssimas vezes no ano. Então tem que ser mais uma festa do que um culto. E quando nós... E aí, pegando o gancho do versículo que você leu, a passagem lá de Marcos, a gente acaba se questionando assim: quem você está sendo? Você está sendo aquele discípulo que você está espalhando? Você está levando as crianças para longe? Exatamente. Né? Exatamente. E nós temos que ser justamente o oposto. Porque além de nós, né, ministros de crianças, tios e tias, professores e professoras, como vocês quiserem chamar, mas todos aqueles que fazem parte do Ministério com Crianças têm uma grande responsabilidade, porque você foi chamado para estar ali. E quando nós somos chamados para servir ao Senhor, Deus, Ele espera de nós que a gente faça, né, aquilo que Ele nos comissionou a fazer, que é pregar o teu Evangelho, nada mais do que isso. Então, o mínimo que nós devemos fazer é pregar o Evangelho. O mínimo que nós devemos ter é o sentimento de amor às crianças. Porque só quem ama as crianças e olha para elas, entendendo a necessidade delas de salvação, é que vai se preocupar em pregar a palavra de Deus. Em ter uma Bíblia nas suas mãos e ensinar para elas de maneira expositiva, né? Seja através de uma pregação ou através de uma aula da escola bíblica dominical, mas o que não pode faltar no teu ministério é a palavra de Deus. E eu queria ler com vocês o 1 Timóteo 2,4. Vamos lá, 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo 2,4, que fala assim: Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse versículo, ele tem a palavra todos. Então, quando tem a palavra todos, né, nós entendemos que a criança, ela também está incluída nesse versículo.
Então, Deus quer que todos se salvem. Todos se salvem. E Ele quer que não só que todos se salvem, mas que venham ao conhecimento da verdade. Como que as nossas crianças vão ter o conhecimento da verdade se elas não ouvem a palavra de Deus? Se ao invés de ter a palavra de Deus no ministério, elas são entretidas. Tem um termo chamado salinha, que você conhece muito bem, eu também, que é um termo que eu não gosto. Me perdoem quem usa esse termo, mas eu não gosto desse termo. Esse termo é usado, né, para aquele momento, para aquele espaço onde as crianças ficam, quando o culto dos adultos está acontecendo, e as crianças, para não incomodar o culto, elas são retiradas do templo e elas são levadas para a salinha, que é a sala. E lá, o que acontece? E é justamente esse tema, né, que nós estamos aqui hoje. O que acontece nesse momento em que as crianças estão nesse espaço, com você? O que você está fazendo? Porque a criança, infelizmente, ela é vista, né, como um ser. As pessoas às vezes nem olham para ela como pessoa, né? Olham apenas como criança. Criança que muitas das vezes são subestimadas no seu entendimento, né? Crianças que muitas das vezes são subestimadas por não terem capacidade de entender o Evangelho e crer e receber Jesus como seu Salvador. Crianças que muitas das vezes não são investidas, não tem investimento nelas. E a gente precisa entender que investir nas crianças é investir no reino de Deus. E que as crianças, né, elas fazem parte do rebanho da igreja. Elas também são ovelhas, sendo que muitas estão perdidas. Aquela passagem, né, da ovelha perdida, Jesus em seguida ele fala ali sobre as crianças, que não é da vontade de vosso Pai que elas se percam. Né? Então, não é da vontade de Deus que as crianças se percam. Muitas das vezes elas estão perdidas dentro da igreja. E as pessoas não percebem isso. Até por falta de conhecimento, porque as pessoas não leem a Bíblia, ou leem a Bíblia só de forma reduzida, sem interpretar. Voltando mais uma vez no versículo que você falou, diz que o Senhor se indignou que estavam afastando as crianças dele. E eu já passei por situações onde muitas crianças aceitaram Jesus. Quem não me conhece, né, eu tenho um ministério para crianças, através do Ministério da Tia Danica, pregação para crianças, já ministrei na igreja da minha amiga. E eu convidar o pastor para orar para aquelas crianças, e o pastor virar e falar assim: nós sabemos que essa decisão é figurativa. Eles vão fazer essa decisão mais para frente. Nossa. Entendeu? E a Bíblia é clara, gente, é uma responsabilidade nossa. É uma obrigação pregar para crianças. A nós que somos mestres, temos um peso muito maior. E o que você está ensinando? Se nem você acredita que uma criança pode ser salva. Exatamente. Eu tenho o Bernardo. O Bernardo aceitou Jesus com 3 para 4 anos, Monique. Dentro de casa, quando eu vim de um curso da irmã Sueli Santiago. E eu falei assim, gente, eu preciso levar meu filho a Cristo. Eu não fiz isso. E eu comecei a ministrar para o Bernardo. E o Bernardo aceitou Jesus. E ele hoje está com 9 anos e ele tem convicção das decisões dele diante do Senhor Jesus. Sim, e isso é lindo demais. Eu tive a mesma experiência, né, com o Giovanni. O Giovanni hoje tem 10. Quando o Giovanni tinha 5 anos de idade, eu mesma levei o Giovanni a Cristo, né? Não fui, digamos assim, aquela que impediu, porque infelizmente muitos pais impedem que seus filhos cheguem a Cristo. Muitos pais impedem que seus filhos sejam abençoados, né? E eu, quando o Giovanni tinha 5 anos de idade, hoje ele tem 10, eu levei o Giovanni a Cristo. E ele tem plena convicção do que ele fez, ele sabe o que ele fez, e nunca mais ele levantou
pecado? Você é pecador? O que Jesus fez? Sempre perguntava, até hoje eu pergunto, né? Dou as perguntinhas para poder saber se ele realmente, né, guardou, né, entendeu. E ele entendeu, e glória a Deus por isso. Louva ao Senhor por isso. O Gustavo tem 7 anos, no ano passado, quando ele tinha 6 anos, eu também tive, né, o privilégio de levar o meu filho a Cristo. E foi algo assim muito legal, porque foi através de um clube bíblico que eu estava fazendo na minha casa. Eu faço todo ano, nas férias, em janeiro, em julho. E eu estava fazendo um clube bíblico em julho da minha casa, cheio de crianças. E no momento que eu fiz o apelo no culto, ele não levantou a mão, mas eu percebi que ele ficou assim pensativo, sabe? E eu estava lavando o banheiro, né? Porque muita criança estava ali faxinando a minha casa, lavando o banheiro. De repente vem Gustavo e falou assim: mãe, eu já recebi Jesus como meu Salvador? Aí eu falei assim: bem, se você está perguntando é porque você ainda não recebeu. Aí ele falou assim: então eu quero receber agora. Na hora eu larguei tudo. Larguei lá a vassoura, o pano de chão, larguei tudo, peguei a minha Bíblia, que já fica marcada com as fitas. Eu falei: agora, vamos lá, mamãe vai te levar a Cristo. Você quer receber Jesus como seu Salvador? Eu quero. E ali eu fiz, então, contei todo o plano da salvação, meu filho veio a Cristo. Eu estou contando isso para vocês porque a criança, ela entende, ela compreende o plano perfeito de Deus. Ela compreende que ela é pecadora. Ela compreende que ela precisa de Deus, que ela depende de Deus. Cabe a nós pregar o Evangelho e, após a conversão, continuar instruindo essa criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela envelhecer, ela não vai se perder. E mesmo que ela se perca, né, porque a gente não tem controle, eu sempre falo isso, né, para os meus amigos, meus irmãos, a gente não tem controle sobre o futuro dos nossos filhos, né? Nós não controlamos isso, Deus nos dá o livre arbítrio. Então, nós temos que conduzir os nossos filhos, as nossas crianças, né, da nossa igreja, no caminho que ela deve andar, orar por elas e estar o tempo todo instruindo elas, pastoreando essas crianças para que elas venham a ter o conhecimento, cada vez mais conhecimento da palavra de Deus e para que elas possam crescer e se desenvolver espiritualmente. Isso é muito importante. Né? E é tão bom quando a gente vê as crianças crescendo e se desenvolvendo espiritualmente, porque nós vamos ver frutos, irmãos. E mesmo que você não veja os frutos, o que importa é que a semente foi lançada, né? E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu costumo dizer, amiga, que quando a semente é lançada, a gente está vendo o fruto ali, na hora. Exatamente. Porque quando uma criança se converte, você já está vendo fruto. Né? O Espírito Santo já está operando. Exatamente. E eu estou lendo um livro, e hoje eu li justamente sobre isso, sobre a questão da cobertura espiritual, né? Em relação aos pais, a responsabilidade que os pais têm sobre essa cobertura espiritual na vida da criança, mas a responsabilidade que nós, enquanto líderes de criança, professores, temos também dessa cobertura espiritual. Muito. Principalmente daquelas crianças que não têm uma família firmada no Evangelho, né? Igual o irmão aqui, o Palhaço Alegria, o irmão Marcos, né? Está aqui dizendo, né, que quando uma criança aceita Jesus, eu costumo dizer isso também, ela tem uma vida inteira para servir a Jesus. Exatamente, eu ia falar isso agora. Nós precisamos investir nessas vidas hoje, agora, porque se a gente não investe na vida de crianças para Jesus, o inimigo investe. Com certeza. Com certeza. E falando sobre essa questão do inimigo investir, né? Como o inimigo tem investido? E quantos corações, né? O diabo ele tem chegado primeiro, tem chegado antes de nós. Nós, que muitas das vezes nos limitamos, né? Ficamos ali dentro de uma bolha, não saímos. Ficamos ali dentro das 4 paredes da igreja, não saímos. E não pregamos o Evangelho, né? Não só pregar, também não discipulamos as crianças.
que estão lá dentro, Verdade. e as que nós ganhamos para Cristo fora. E o diabo, ele tem investido muito, tem atacado muito. Nós estamos vivendo literalmente uma batalha espiritual assim severa, né? E você vê, cada vez que você abre assim as notícias, sempre tem um ataque às crianças, adolescentes, está demais. E as crianças, elas precisam, dentro da igreja e também nas famílias cristãs, elas precisam estar sendo preparadas, irmãos, para os tempos difíceis que nós estamos vivendo. Porque, até esse dia eu estava conversando aqui, né, com meu pai, eu falei assim, gente, nós estamos vivendo uns tempos muito difíceis, imagino que a próxima geração vai viver. Imagine, né, o que os filhos da próxima geração vão passar. Isso se Jesus não voltar, né? Mas como que nós estamos preparando as nossas crianças? O primeiro passo é a conversão, não há dúvida disso, né? E entender que a criança, ela é sim capaz de receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Não só receber, mas crer, acreditar de todo o seu coração que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele morreu naquela cruz, ele derramou todo o seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados, e ele ressuscitou, e ele está vivo, e ele vai voltar. Então a criança, ela precisa ouvir isso, né? Em Romanos fala, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Não é verdade? Então como que as nossas crianças, elas vão ouvir, elas vão entender, elas vão ter a atitude de receber Jesus como seu Salvador, se não há pregação, se não há exposição da palavra de Deus dentro da igreja, que é o lugar onde tem que ter a palavra, gente, isso é inaceitável. Amiga, eu não consigo assim, sabe? É uma coisa que me incomoda, que me irrita às vezes. Você vê pessoas que, por mais que elas não tenham conhecimento, sabe, do que é o ministério com crianças, tenham conhecimento de muitas coisas como eu e você não tínhamos um dia, lembra? E nós buscamos esse conhecimento, né? Nós nos preparamos para isso, nos capacitamos, investimos em cursos e materiais, principalmente muito joelho no chão, muita oração, pedindo muita direção de Deus, não é verdade? Então, tudo isso se faz extremamente necessário para o nosso ministério. E como que a gente coloca tudo isso de lado, né? Subestima as crianças, está servindo ali no ministério de qualquer maneira. Pessoas, né, que são ministras de crianças, que estão ali no ministério com as crianças e não tem nem a Bíblia. Nem leva a Bíblia. Usa a Bíblia no celular. Socorro! Gente, não dá, né? Você pode ter a Bíblia no celular, mas quando você está com as crianças, por favor, tenha a Bíblia de papel nas suas mãos, porque elas precisam ver, elas precisam tocar, elas precisam manusear a palavra, aprender sobre os livros da Bíblia. Elas precisam ter esse livro maravilhoso nas mãos. Então, é muito triste quando você vê um ministério onde não há interesse em ensinar, onde não há amor à palavra de Deus, onde não há amor às crianças. Quando não há amor à palavra, quando não existe esse amor à palavra, na minha opinião, é porque não tem amor a Deus. Né? Então, se você não ama a palavra de Deus, você não ama a Deus. Porque para amar a Deus, você precisa conhecer a Deus. E para você conhecer a Deus, você precisa ler a palavra de Deus. E ter um carinho, um amor muito grande por esse livro que você tem nas mãos. E nós ainda somos privilegiados em podermos ter esse livro em nossas mãos. Não sabemos até quando, né? Então, enquanto nós pudermos ter esse livro, né, de maneira, digamos assim, livre, né? Poder andar para lá e para cá com esse livro nas mãos, nós precisamos aproveitar isso, irmãos, e pregar o Evangelho às nossas crianças. Então, o amor às crianças vem em primeiro lugar do nosso amor a Deus. O amor à palavra vem em primeiro lugar do nosso amor a Deus. O amor ao nosso ministério vem em primeiro lugar do nosso amor a Deus. Então, amar a Deus acima de todas as coisas, né? De todo o seu coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, para que você possa, então,
amar as crianças, amar a palavra de Deus, não só amar. Eu não sei você, mas eu, quando eu me converti, eu não me converti criança, gente. Eu me converti já adulta. E a Dani também, né, Dani? Dani foi jovem, né? Eu também, eu sou jovem, gente. Nós somos jovens. Isso. Então, quando eu me converti, né? Eu tinha uma sede pela palavra, um amor por esse livro, que eu tenho até hoje, né? Tanto que eu tenho um desejo muito grande de fazer teologia para mergulhar nesse livro assim, de forma bem profunda. E eu fico imaginando, né, as crianças, quando elas começam a conhecer a Deus, sabe? Quando elas começam a ouvir as maravilhas que Deus fez lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Eu fico imaginando as crianças, quando nós passamos para elas esse amor. Porque quando as crianças, para elas amarem a palavra de Deus, primeiro nós temos que passar esse amor para elas. Então, é algo assim, maravilhoso demais. Você poder ser ali um exemplo, né? Você poder ser uma inspiração para aquela criança. E quando aquela criança ela vem a se converter, o Espírito Santo de Deus, que agora habita nela, vai fazendo uma transformação na vida daquela criança, de modo em que ela vai sentir o desejo de ter a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de entender a palavra de Deus, vai te pedir ajuda. Isso é algo maravilhoso demais. Então, nós não podemos, assim, negligenciar a palavra de Deus no ministério com crianças. Quando a gente negligencia, é porque a gente sabe que é importante, sabe que tem que ser usado, mas a gente não faz, a gente não usa, né? E coloca vários obstáculos no meio do caminho. Você falou o ponto-chave do que eu ia falar. Nós precisamos parar de colocar obstáculos. Exatamente. Né? Principalmente, a gente vê que a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Nós estamos num tempo de reclusão. Sim. Mas nesse tempo de reclusão, muitos cursos maravilhosos têm sido oferecidos. Verdade. Congressos. Nós tivemos agora sábado o congresso do Amamos, Ministério Infantil da Tia Tânia. Eu ministrei, a Monique ministrou de manhã, eu ministrei à tarde. O dia inteiro com pessoas fantásticas, totalmente gratuito. Agora mesmo, a Monique vai para a segunda etapa do curso, para a honra e glória do Senhor, vou estar lá com ela também um dos dias. Curso de evangelismo. Então, a gente tem que parar de dar desculpas. Nós precisamos buscar e falar assim, não, assumir o seu papel, né, de líder, de pastor de criança e cumprir o MIT, né? Eu vi aqui mais um comentário que me fez lembrar do que eu falei no sábado, no congresso. O ID não é só para os adultos. Nós precisamos parar de deixar de lado as crianças. A Bíblia foi escrita para elas também. Amém. E sobre a questão que você falou da Bíblia, do celular. Gente, vamos pensar no que as nossas crianças vivem hoje. A tecnologia está na cara delas o dia inteiro. Né? Através de tablet, celular, computador, televisão, jogos. E o que nós vemos? Isso já é a rotina dela. Ela precisa olhar e ver que isso daqui existe, que não é um aplicativo do celular. Porque ela não vai se importar, vai achar de repente até que a gente está ali mexendo em outra coisa. E fora que quando a criança ela pega o celular para ler a Bíblia, aí começa a aparecer, às vezes, notificações de jogos, né? Notificações de outras coisas. Aí ela, clica lá, já sai da Bíblia. E, gente, celular quebra, né? Celular, ele pifa, celular acaba a bateria. A Bíblia não, a Bíblia é maravilhosa. É um livro que a gente tem aqui em qualquer momento, né? Eu costumo falar que o ministro de crianças, o evangelista de crianças, ele anda com a Bíblia o tempo todo, porque ele aproveita todas as oportunidades para levar uma criança a Cristo. Não deixa passar, porque ele sabe do seu chamado, ele sabe para que Deus o chamou.
E ele sabe da importância de levar uma criança a Cristo. E se você já levou uma criança a Cristo, você vai concordar comigo. Dani vai concordar porque ela já levou muitas crianças a Cristo. Glória a Deus por isso. Não há alegria maior do que você ver uma criança, né, chorando ou não, mas ela entendendo, sabe, ela se entregando para Jesus e ela recebendo, aceitando Jesus como seu Salvador. É uma vida não só inteira para Deus, mas é uma vida inteira de serviço ao Senhor. É uma vida que pode ser consagrada ao Senhor e vai ser usada por Deus para ganhar outras vidas. E muitas vezes a gente não tem dimensão disso. Uma criança, ela ganha a tua família toda para Jesus. Ela tem a capacidade de ganhar uma vizinhança. Ela pode ganhar um bairro, ela pode ganhar quantas pessoas ela quiser para Jesus, porque Jesus, ele usa as crianças. Ele não usa só os adultos. O evangelho é para todos. Em nenhum momento na palavra de Deus, nenhum momento na palavra de Deus, está escrito que o evangelho é só para adulto, jovem ou idoso. Verdade. Em nenhum momento o evangelho é para todos aqueles que compreendem, que creem e recebem Jesus como Salvador. Isso é maravilhoso demais. E você falou uma coisa que a Bíblia... Estamos sem luz. Tá sem luz? Mas vamos orar aqui para não cair. Estou nos dados. Vamos lá. Vai voltar, em nome de Jesus. Ó, tá voltando, tá indo e voltando. Amém. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, as crianças, elas não eram, né, excluídas, não tiravam as crianças no ensino da palavra de Deus, na pregação da palavra de Deus. Tanto que até hoje, né, lá em Israel, as crianças desde pequenas, elas são ensinadas, né, sobre os nomes dos profetas, sobre Deus, sobre tudo. E isso assim, desde pequeno. Eu não sei ao certo a idade, mas se eu não me engano, acho que é com 12 anos, 11 a 12 anos, se eu não me engano, eles passam, né, por uma... Ai, meu pai, não é cerimônia não, mas eles passam lá por um momento onde os rabis perguntam para ele, né, os nomes dos profetas, fazem um monte de perguntas e eles respondem tudo na ponta da língua. E aí eu venho para o Brasil e eu falo assim, por que no Brasil não é assim? Por que aqui no Brasil as igrejas excluem as crianças, né, do ensino da palavra, se preocupam em comprar revista de ABD para os adultos e não compra para as crianças? Isso é inaceitável, irmãos. Se preocupa, né, com tantas coisas, né, para os adultos, mas as crianças que são filhos dos adultos levam a Bíblia para a igreja. Muitas crianças chegam na igreja e não recebem o alimento. E alimento que eu falo não é cachorro quente, pipoca, não. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Esse é o principal alimento que ela tem que receber. A pipoca, o cachorro quente, isso ela vai receber no final. E se não der tempo dela receber no final, você pode dar para levar para casa. Não tem problema. Mas o principal é a palavra. A gente não pode abrir mão disso. Não é entreter as crianças, não é se preocupar em distrair as crianças para ela não chorar, não chamar o pai, não chamar a mãe, né? Não, é a palavra de Deus. No versículo 2 Timóteo 3,14, vamos lá. 2 Timóteo 3,14. Deixa eu abrir aqui. Segunda Timóteo 3,14. Olha que interessante essa parte aqui da palavra. Paulo está escrevendo a Timóteo, né? E nessa parte da carta é uma exortação que Paulo faz a Timóteo para ele perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Mas ele fala assim para Timóteo, no versículo 13, no versículo 14, ele fala assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste
e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que, desde a tua meninice, ou seja, desde a tua infância, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Gente, isso é maravilhoso demais. Timóteo, ele foi instruído desde a tua infância pela tua mãe e pela tua avó Eunice. Duas mulheres de Deus, consagradas a Deus, que estavam ali empenhadas, dedicadas em ensinar a Timóteo, como fala aqui, as sagradas letras. A palavra de Deus. Timóteo, ele teve o privilégio, né, de ter sido ensinado desde pequenininho das Escrituras, sobre as Escrituras. E as nossas crianças? A Dani citou aqui as crianças que não têm pais, né? Cristãos, vêm de lar que não é cristão, passam por muita dificuldade. As crianças, muitas das vezes, eu tive experiências, né, de ter contato com crianças assim, e é muito difícil, porque elas vivem uma realidade dentro da sua casa muito difícil, desafiadora. A gente não sabe das dificuldades que ela passa naquela casa. Às vezes os pais, né, além de não serem cristãos, estão envolvidos com muitas coisas ruins, fazem coisas ruins, falam coisas ruins. Tem pais que amaldiçoam seus filhos. E essa criança, ela está indo para a igreja, onde você faz parte do ministério com as crianças, e você não faz nada. Nada. Ou então você prega o evangelho, essa criança, ela vai para casa, uma criança recém-convertida vai para casa, e o diabo sabe que ela recebeu Jesus como seu salvador, e começa então a batalha ali espiritual com toda a força na vida daquela criança. E se essa criança não tiver o teu amor, o teu apoio, né? Se ela não sentir em você uma segurança, uma ajuda, mesmo sabendo que Deus está com ela, que Deus vai ajudar, mas a criança, ela precisa desse contato com a gente, né, Dani? Dessa ajuda, desse amor. A Dani sabe, porque a Dani tem um projeto lindo, né, Dani? Um projeto Ipuca. E a Dani sabe de perto assim, essa questão de dar amor às crianças, né, Dani? De estar ali ajudando, pregando a palavra. E isso é lindo demais, é um trabalho que eu admiro muito. E você vê de perto, né, crianças, às vezes, que estão ali, recém-convertidas ou não, mas que estão ali ouvindo a palavra de Deus e chegam em casa, sofrem sérios problemas, gravíssimos. E algo assim, de partir o coração, e só cabe a nós orar. Orar pela conversão de toda aquela família. E assim, Monique, além dessa questão do amor, algo muito grave é o que tem sido negligenciado no ensino. Quando você estava falando aqui da questão de levar crianças a Cristo, eu passei por uma situação, me lembrei disso, na época que a gente fazia a PEC, eu vindo do curso à noite, né? Quando eu entrei no terminal de Niterói, tinham 3 crianças, você lembra disso? Tinham 3 crianças. Lembro. E Deus falou, naquele dia eu tinha comprado 2 pacotes de pele, né? Aquela pele que vende. Sim. E eu nunca comprava 2 pacotes. E eu não abri nenhum dos 2, estava eu e o Zé. E uma daquelas crianças chegou até mim e falou assim: Tim, você tem dinheiro para eu comprar um biscoito? Eu falei assim: eu não tenho, mas eu tenho esse pacote de pele, você quer? E ele sentou com os outros 2, eles estavam vendendo, eu não me recordo, acho que era bala. Eles estavam vendendo alguma coisa, mas isso já era 10 horas da noite. Eles sentaram no meio-fio, eu estava na fila do ônibus, e eu fui até lá. Né? Deus me incomodou. Eu falei assim: Deus, segura esse ônibus aí, porque eu preciso falar de Jesus para eles. Eu sentei naquele meio-fio, as pessoas deviam estar me olhando e achando que eu era louca, mas eu já estou acostumada a receber esse rótulo. Nós somos loucos por Jesus e pelas crianças. Exatamente.
E ali eu apresentei Jesus para aquelas 3 crianças, né? 2 eram irmãos, era uma menina e 2 meninos, e um era primo. Só que o que me assustou, a menina tinha 5 ou 6 anos. Ela, na realidade, não me deu muita atenção, não. Os 2 meninos, que eram maiores um pouquinho, prestaram atenção no que eu estava falando. E aí, o que me chamou a atenção é que eles aceitaram Jesus, mas eles viraram para mim e falaram assim: tia, nós vamos na igreja com a mãe dele. Era de um deles, né? Mas nunca ninguém falou para mim do céu. Olha. Ou seja, aquelas crianças estavam lá dentro e elas não conheciam Jesus, elas não sabiam o que Jesus tem preparado para elas, para nós, que é o céu, a salvação. Exatamente. Então, assim, aquilo assim, me deu um choque de realidade. Porque o que eles estavam aprendendo lá dentro? Se eles estavam dentro da igreja e eles não eram mais uma criança assim, de 3 anos que pudesse dizer assim, ainda não tem entendimento, não. Eles já tinham eu acho que tinha 9, o outro tinha 11, se eu não me engano. Era algo próximo disso. E eles estavam dentro da igreja sem conhecer Jesus. Muito triste isso. E nós que somos pais, né? Eu tenho a minha igreja, você tem a sua, mas nós como pais precisamos muito estar assim, atentos e preocupados com o que os nossos filhos estão aprendendo na igreja. Então, se você é pai e mãe e está assistindo, você precisa se preocupar com isso. Eu entrei no ministério com crianças porque eu me preocupava com o meu filho, que na época tinha 2 anos de idade. Então, eu me preocupava porque não havia muitas pessoas, né, para estarem ajudando no ministério. Então, necessitava de uma pessoa, né, para ajudar, e eu literalmente só ajudava porque eu não entendia de nada, não sabia nada, estava ali mesmo por causa do meu filho. Mas eu me preocupava, entendeu? O que meu filho estava aprendendo. E hoje eu percebo que muitos pais não se preocupam com o que os seus filhos estão aprendendo na igreja. Se seus filhos estão sendo levados a Cristo ou não. Muitos pais nem pensam na conversão dos filhos. Acham que pegam aquela passagem, né? Dos tais é o reino do céu. Coloca para todas as idades, né? Já ouvi pais falando que os filhos são anjinhos, né? Que não tem nenhum problema. Já ouvi uma mãe me falar que a filha não tinha pecado, a filha tinha 10 anos de idade. Então a gente ouve muitas coisas, né? Por parte assim, de ignorância mesmo, espiritual por parte dos pais. Então, você que é pai e mãe que está assistindo, se preocupe com o que seus filhos estão aprendendo na igreja. O que eles estão aprendendo? Eles estão sendo alimentados de que maneira? É na palavra de Deus ou são outras coisas? Porque nós que somos pais temos que estar atentos a isso. E você que faz parte do ministério com as crianças, eu acho muito importante você deixar os pais informados do que os filhos estão aprendendo na igreja. Isso é muito importante, porque isso também amplia a visão dos pais. Vai fazer com que eles entendam que elas não estão ali para ficar brincando, levando brinquedo, levando celular. Não! Elas estão ali, não é para ficar desenhando, pintando enquanto eles assistem o culto, porque nós não somos babás. Nós somos ministros do Evangelho, amém? E nós estamos ali para pregar o Evangelho e pastorear essas crianças. Então, muitas das vezes, os pais não sabem, não se interessam, porque não é falado para eles, né? Não é, as pessoas não mostram para os pais o que está sendo feito no ministério com crianças. Agora, nesse momento de reclusão, que as igrejas, né, algumas estão fazendo culto infantil, né, lives para as crianças de culto e tudo mais, que os pais estão participando mais. E digo mais, agora, né, com o culto sendo exposto, né, pelo canal de YouTube, pelo Facebook e tudo mais,
é que muitos ministérios com crianças estão se preocupando no que vão mostrar, no que vão fazer, no que vão passar para as crianças. Porque antes, quando estava dentro das 4 paredes e ninguém estava vendo, não havia essa preocupação. Não havia esse olhar, porque não tem ninguém vendo. Ninguém sabe o que você está fazendo, o que você está contando, o que você está cantando, se você está orando ou não. Mas agora, se os pais estão vendo, a igreja está vendo, muitos ministérios com crianças estão sendo despertados. Sabe por quê? Porque quando a gente peca, né, seja por negligência ou seja pela ignorância, e quando a gente tem consciência disso, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele nos alerta, ele nos mostra o que nós estamos fazendo de errado. Cabe a nós escolher o caminho certo ou seguir pelo caminho errado. E o pecado, ele traz vergonha. O pecado, ele nos envergonha. Porque quando Adão e Eva pecou lá no jardim, o que eles fizeram? Se esconderam. Então agora muitos ministérios estão sendo despertados, estão tendo que se despertar e sair da zona de conforto, né? Porque agora está sendo algo mais exposto. E o que tem que ser exposto é a palavra de Deus. Apenas a palavra de Deus. Verdade. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, Mônica, nesse tempo de reclusão eu não sei como fazer uma live, eu não sei gravar um vídeo. Eu falo assim, gente, não precisa pregar a palavra. Você tem voz, você fala, e se você não fala, você prega em Libras. Prega! Não há desculpa, gente, não há obstáculo. O que você precisa ter nesse momento de reclusão é a internet. E quem não tem internet hoje em dia? Pouquíssimas pessoas não têm internet. Eu entendo que alguns realmente não tenham, mas muitos têm. Mas mesmo assim não faz, coloca várias barreiras, coloca vários obstáculos para não pregar o Evangelho. E entenda, gente, que Deus é um Deus que nos dá ousadia, Deus é um Deus que nos capacita. Deus é um Deus tão maravilhoso que se Ele fala para você assim, vá e pregue, você vai e prega porque Ele está com você. Você vai abrir a tua boca e Deus vai falar, o Espírito Santo vai falar, Ele vai te mostrar tudo que você tem para falar. E isso é algo maravilhoso demais. Deixe ser usado, né? Eu sempre falo assim, deixe Deus te usar, né? Porque Deus usa. Quem se coloca ali diante de Deus, quem se coloca à disposição de Deus, Deus vai usar. E é tão maravilhoso quando Deus nos usa, porque nós vemos ali com os nossos próprios olhos o agir de Deus. Não é o nosso agir, mas é o agir dele. Gente, não tem maior interesse, não há pessoa mais interessada nesse ministério do que o próprio Senhor nosso Deus. Porque o ministério com crianças, ele nasceu no coração de Deus. Em nenhum momento do Antigo e do Novo Testamento, Deus desprezou as crianças. Pelo contrário, Ele se importava com as crianças, Ele se importa e sempre se importará. E isso é lindo demais. E se Deus se importa, se a criança é tão especial para Ele, por que nós não olhamos para as crianças com o olhar de Deus? Verdade. E assim, amiga, é muito difícil porque nós, enquanto líderes, né, temos que ter essa visão e os pais, é igual você está falando, essa preocupação com o que os filhos estão aprendendo, com o que os filhos estão fazendo, gente. Nós precisamos despertar. Exatamente. Os filhos são dos pais, os pais são os primeiros pastores. Nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. E nós estamos deixando os nossos filhos à mercê das redes sociais, porque dá menos trabalho. Exatamente. Você precisa tomar conta do que o seu filho está fazendo. Exatamente. Você precisa saber, o seu filho é uma criança. Eu costumo falar com o Bernardo, ele usa a rede social, não, o joguinho no telefone com um limite. E o telefone dele é conectado no meu e ele bloqueia no momento que eu coloco para bloquear. E aí uma vez ele me questionou isso. Eu falei, meu filho, enquanto você for uma criança e estiver aqui dentro da minha casa, né, porque só depois que você virar adulto,
tudo que você fizer, eu tenho que saber. Nós, pais, temos que ter essa consciência. Amém. O que os nossos filhos estão aprendendo, o que nossos filhos estão vendo. Até mesmo o ensinamento da palavra de Deus. Exatamente. Porque não é porque tem um culto online que quer dizer que ali vai estar sendo pregado o evangelho genuíno, não. Exatamente. E eu vou deixar ele lá vendo e pronto, está se alimentando. Para e vai ver o que está acontecendo. Tios, despertem. Lá em Tiago, fala, né, Tiago 3:1, sobre a questão de você ser mestre, que você será muito mais cobrado no dia do juízo final. Verdade. Se precisou acontecer uma pandemia, onde você precisava estar online, para que as pessoas, você pudesse se despertar, repensa no que você tem feito da sua vida. Amém. Em termos de ministério. Com certeza esse tempo de reclusão... Nós precisamos sair da caixinha e ter uma visão de reino. Verdade. E com certeza esse tempo de reclusão, para todas as pessoas que falavam que não tinham tempo, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho dinheiro. Agora, nesse tempo de reclusão, você tem tempo, você consegue, você pode, você não precisa de dinheiro, porque o que mais tem é cursos à sua disposição para você aprender. E se você é aquela pessoa que fala, eu não tenho coragem, eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu sou isso, eu sou aquilo, ore, peça a Deus sabedoria, peça a Deus ousadia, coragem, peça a Deus que coloque no teu coração uma chama ardente, tão ardente, que vai te impulsionar a fazer o que Ele deseja para o teu ministério. Né? E você não deve parar, não deve parar de pregar, não deve parar de estudar a palavra de Deus. O que eu mais vejo é que muitas pessoas no ministério com as crianças não pregam da maneira correta, né? Fazendo a exposição da palavra de Deus, muitas das vezes por não terem conhecimento, por não terem preparo, por não estudarem a palavra. Estudar a palavra, irmãos, requer de nós um curso, né? Um preparo. Não falo para você ser um curso de teologia. Não. Você pode fazer, vai ter uma benção. Mas algo que vai te ajudar de uma forma assim mais simples, né? De uma maneira que você possa se preparar para poder você pregar. Muitas pessoas pegam a palavra de Deus, apenas leem a palavra, uma vez, 2 vezes só, e vai pregar a palavra, né? Não faz nenhum estudo. Não tira dali daquele texto algo que possa passar para as crianças. Tem pessoas que nem leem a Bíblia, vão na internet e pegam um texto pronto e vão pregar esse texto, que muitas das vezes tem erros teológicos ali. Muitas das vezes, ao invés de você estar dando um bom alimento, você está dando veneno para as crianças, tá? Está dando alimento estragado. E é isso que Satanás quer, que você dê alimento errado, um alimento distorcido. E a Bíblia fala, né, que nós não devemos nem tirar, nem colocar uma vírgula na palavra de Deus, porque senão nós estaremos pecando. Então nós precisamos ter muito cuidado. O nome disso é preguiça. O nome disso é conformidade, a zona de conforto. As pessoas, elas não querem estudar, elas não querem se preparar para ensinar a palavra de Deus às crianças. E eu falo isso para quem está no ministério com as crianças e para quem é professor de escola bíblica também. Não é só você pegar a revista ali, ler a revista e ensinar, não. Vai mais a fundo, estuda mais, se aprofunda mais, vai na palavra, não fica lendo só o texto da revista, não. Vai na palavra, lê a palavra, ensina aquele conteúdo de qualidade, conteúdo, né, rico, que é a palavra de Deus. Um conteúdo assim, de qualidade, né? Não fica só no raso, vai mais profundo, porque as crianças, elas entendem, elas compreendem, elas gostam da palavra de Deus e elas amam a palavra de Deus. Muitas das vezes fala assim, mas a criança não tem Bíblia, joga a Bíblia no chão, ela não traz a Bíblia, ela não gosta. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o mau exemplo vem de casa. Os pais, não tem como falar desse tema sem falar dos pais, né, Dani?
Mas muitas das vezes os pais... Verdade. Porque assim, gente, a casa é uma extensão da igreja. A família é uma extensão da igreja. A criança, ela tem a casa de Deus, que é a igreja, e ela tem a casa dela. São os dois únicos lugares onde ela vai ouvir a palavra de Deus. Ela não vai ouvir a palavra de Deus na escola, a não ser que for uma escola cristã. Mas a maioria não estuda na escola cristã. Então elas só vão ouvir nesses dois lugares. Então, se na igreja ela não ouve a palavra e em casa também ela não ouve, como que ela vai amar a palavra de Deus, né? Como que ela vai ter amor à Bíblia? Não vai ter amor à Bíblia. Então, cabe tanto a igreja quanto a família caminhar juntas. Em ter essa preocupação em ensinar para os teus filhos a palavra, em pregar o evangelho para os teus filhos, sim. Ter preocupação com o que é ensinado para os seus filhos, com o que é falado para os seus filhos. E é muito importante a família caminhar junto com o Ministério com Crianças, né? Ter essa unidade para que, quando as crianças elas forem para casa, haja uma continuidade do que foi ensinado. Né? Haja ali o ensino da palavra. Pode ser a mesma que foi dada na igreja, mas que fale novamente, que leia novamente. É isso que Deus espera dos pais, né? Que os pais contem aos seus filhos as maravilhas que Deus fez. E que os seus filhos contem à vindoura geração as maravilhas de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Os pais fazem nos lares e nós fazemos na igreja. Jamais podemos trocar isso por entretenimento ou qualquer outra coisa que não venha instruir a criança no caminho que ela deve andar. Verdade. Amém. E nós precisamos, assim, para estar fechando esse pedacinho, ter o cuidado quando você fala assim da questão das referências, do que você pega da internet. A Rosemary está aí falando justamente disso, que às vezes vem até com referência bíblica incorreta, mas maior do que tudo isso, se você não se prepara para pregar, para ministrar para uma criança, você vai dar ensinamentos errados, incorretos, e a sua responsabilidade é maior ainda, sabe por quê? Um adulto, se ele está lá no culto, com a Bíblia, acompanhando, e o pastor, o preletor, alguém falar uma besteira, se ele está acompanhando ali, ele tem discernimento, ele tem uma maturidade maior de falar assim, tem alguma coisa errada aqui. Exatamente. Né? Deixa eu pesquisar, ler mais a fundo. A criança, não. O que você fala, a criança tem como verdade. Exatamente. Então, se você ensina o que é errado, a criança tem aquilo ali como verdade. E elas memorizam, então, né? Elas memorizam o ensino com errado. certeza. Tanto certo quanto errado. Eu já vi acontecer isso. De pregação sobre Jonas, e a pessoa falar que Jonas foi engolido por uma baleia, sendo que essa mesma turma, porque a pessoa não estava preparada, tinha ouvido essa pregação umas 3 semanas anteriores, né? E aí uma das crianças virou e falou assim, tia, a Bíblia não diz que é uma baleia. A Bíblia diz que é um grande peixe. Então, assim, a criança acredita. Por que ele sabia? Porque no dia que ministrou, eu abri a Bíblia com eles, eu foquei que a Bíblia dizia isso, assim. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Amém. O que você vai ensinar? Você ensina errado, ele aprende errado. E é esse erro que ele vai levar para a vida. Com certeza. E quando você ensina errado e vem uma criança e contradiz aquilo que você falou, ou então uma outra pessoa fala para ela, né, uma outra verdade, vamos dizer assim, ela fica confusa. E essa confusão é um perigo, porque essa confusão dá abertura a questionamento. E que palavra é essa, né? Que um fala uma coisa, outro fala outra. Quem está falando a verdade? Né? A criança, ela perde a credibilidade. Né? Porque a criança, ela escuta mais do que lê. São pouquíssimas crianças que têm o hábito de leitura, aquelas que já sabem ler. Então, elas ouvem mais.
E elas guardam tudo que a gente fala. Guarda tudo. E tem crianças que sabem, já aconteceu comigo, tem crianças que sabem e te perguntam para saber se você sabe. Saber se você sabe. Graças ao pai eu sabia. Aí ela falou assim, tá, era para saber se você sabia. Eu falei, hã? É. Falei, nossa. Por quê? Porque ela queria saber se eu realmente conhecia o que eu estava falando. E por incrível que pareça, eu não achei a postura dela errada. Né? Claro que ela poderia ter me perguntado e tal, mas não ter falado isso no final. Mas ela queria saber, né? Será que ela está falando? Porque essa criança, ela é filha de uma pessoa que conhece muito a palavra de Deus. Então essa criança conhece muito também, porque em casa ela aprende, ela é ensinada. Né? Então ela me fez essa pergunta, tipo assim, será que ela sabe mesmo? Né? Será que tudo isso que ela está falando, será que ela sabe? Então assim, a criança, cuidado, tá? Você que é ministro de criança, saiba o que você está pregando. Conheça a passagem bíblica, conheça. Estude, porque uma criança às vezes pode saber mais do que você e pode te fazer passar vergonha, te passar vergonha. E isso é muito sério, é literalmente uma vergonha, né? O ministro da palavra de Deus não conhecer a palavra, não é verdade? Por isso que eu falo que a gente tem que estudar a palavra para poder a gente ensinar. E lembrando, né, que Deus, ele promete abençoar a tua palavra. Aqui em Isaías 55:11, para a gente encerrar, diz assim, Isaías 55:11. Diz assim a palavra do Senhor, olha que passagem maravilhosa. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Que coisa maravilhosa. Deus promete abençoar a tua palavra. Deus, ele nos abençoa, né, para que a gente possa transmitir a palavra dele, mas isso é com seriedade. Não é pegando na internet qualquer texto, qualquer coisa, não. É você lendo, é você estudando, é você se preparando para dar o bom alimento, não um alimento de qualidade, um alimento excelente, o melhor alimento que você pode dar à criança, porque é o alimento espiritual, o alimento que é a palavra de Deus. Esse é o melhor alimento que nós podemos dar aos nossos filhos e às nossas crianças que estão conosco no nosso ministério, seja presencialmente ou seja agora nesse tempo de reclusão. Se você não sabe como você vai fazer nesse tempo de reclusão, irmãos, ore. Não copie a igreja do outro, não faça o que o outro está fazendo, porque cada igreja tem uma realidade, tem as suas limitações. Então faça aquilo que Deus te direcionar a fazer, de acordo com o que você pode fazer. Porque Deus conhece as suas limitações, Deus conhece o teu coração e Deus sabe até onde você pode ir. E eu tenho certeza que Ele vai te levar até onde você pode ir, porque Ele quer que a sua palavra seja pregada para as crianças. Amém. 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 Amiga e os nossos amigos que estão aqui, né? Eu quero deixar uma interrogaçãozinha assim na sua mente, na mente das pessoas que estão nos assistindo. Se você for chamado para ministrar na sua igreja ou na igreja de alguém, não digo para crianças não, no culto de adultos, vamos dizer assim, num domingo à noite, você vai chegar lá e você vai abrir a sua Bíblia na hora, sem ter estudado para ministrar para aquelas pessoas? E por que você faz isso no culto infantil? Fica esse alerta para a gente repensar, né? E lembrar também que o ministério infantil começa com a família. Amém. Eu costumo dizer que quando um bebê está sendo gerado, ali já iniciou o ministério infantil. Então vamos ajudar esses pais
Eu não sei se você vai indicar algum livro, amiga. Não, tem então muitos livros para indicar. São muitos livros. O livro que eu Olha quero só, indicar, o livro eu que eu queria quero deixar... indicar hoje é a Bíblia, porque ela que é o principal, é a base do nosso ministério. A Bíblia é a palavra de Deus. É esse que eu vou indicar. Amém. Então, a Monique indicou a Bíblia, que eu acho que tem que ser indicada em todas as ministrações, em todos os bate-papos. E eu quero também deixar esse daqui, o que estou ensinando muito bom. aos nossos filhos. Muito tá? bom. Que você possa pensar nesse nosso tema, né? Queria abrir aí para ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Manda aí no comentário. Eu quero agradecer cada um que esteve aqui. Também. Nós vamos ter bate-papos ainda aí nos próximos dias com a tia Tânia, com a Flávia Grégio, com a Denise, nossa missionária da Junta de Missões. Glória a Deus. Então vai ser bênção também. Eu acho que ninguém quer fazer pergunta não, amiga. Eu quero agradecer pela sua disponibilidade, por esse bate-papo maravilhoso. Ah, que bom. Né? Que a gente só cresce. Tá aí, ó, adorei a live. Bernardo tá falando, ele tá assistindo a nossa live. Beijo, Bernardo. Saudade de você, ó. Olha só. Bernardo é o meu filho, gente, minha bênção. Ele tá lá com o pai assistindo a live. Isso aí, tem que participar. E eu quero, assim, isso daí. Muito obrigada por vocês que estiveram aqui conosco. Compartilhe para que outras pessoas possam ouvir e serem alimentadas por esse ensinamento. Teve a live do Marlon. O Marlon está aqui conosco também assistindo. O pastor Marlon está no meu Facebook, está no YouTube, Ministério Daniela e Andréia, Ministério Infantil. Está lá no YouTube. Você acha a live do Marlon, depois eu vou colocar essa lá também, para que vocês possam compartilhar, do pastor Alê, que foi uma bênção também. Amém. Amiga, eu vou orar pela sua vida, pela vida dos irmãos que estão nos ouvindo, tá? Tá bom. Vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado por esta noite, onde podemos ouvir, Senhor, a Tua voz através da vida da Monique. Pai, obrigado, Pai, por ela ter se disponibilizado em estar conosco. Abençoa, Pai, o Leandro, o Gustavo, o Giovanni, Senhor. Amém. A família da Monique, Pai amado. Amém. Obrigado, Pai, por essa amizade que o Senhor me deu, Pai. Nos fortaleça ainda mais. Obrigada pela vida dos irmãos que estão aqui, Senhor. Amém. E que nós possamos, Senhor, desligar essa live hoje, mas com o desejo no coração de levar crianças a Cristo, Amém. De fazer o melhor, de se preparar e de ensinar verdadeira e genuinamente o Teu Evangelho. Amém. Nos abençoe e nos direcione. Cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, a gente tem, ó, a Luciana Medeiros, de Minas Gerais, conosco. Que bênção! Que legal! Já é isso? Glória a Deus. Pela vida de todos. Amiga, você sabe que eu te amo do fundo do meu coração. Eu também, linda. Né? Gente, feliz, tá? Muito obrigada pelo beijo, convite. Deus abençoe vocês. Muito obrigada pelo convite, obrigada por ter, né, me convidado para falar sobre esse tema tão importante no nosso ministério. Deus abençoe a tua vida, o Zé, o Bernardo, toda a tua família, a tua casa, o teu ministério, os projetos, tudo, tá, amiga?
Deus abençoe também todos aqueles que Amém. estiveram aqui nos assistindo. Deus abençoe a vida de cada um, o ministério de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Beijo. paz, gente. Tchau. Paz, Senhor.